Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma madrugada de devocional, de oração. E aí, forte essa madrugada, né? Nós já estamos a todo vapor agora, entrando no ritmo. Começamos o ano muito bem e eu falo assim, chegando março a gente já entrou no ritmo, né? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Shalom, Joveline querida, shalom, shalom, shalom Marta, shalom profetisa Paula, shalom Fabiola, shalom Meire, shalom Jaqueline, shalom, shalom. Um dia abençoado. Vocês aceitam um café na caneca da Escola de Libertadores? Aleluia, shalom, shalom, pastora Kátia, shalom, shalom, shalom Elisete, shalom, shalom meus queridos, shalom Elzinha, um dia abençoado para vocês, um dia extremamente profético, um dia extremamente sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Como que vocês amanheceram hoje? Animados, cansados? Você tem estado cansado esses dias? Como que tá? Conta pra mim. Muita guerra, muita batalha espiritual? Esse mês, queridos, eu confesso para você, o mês, né? Até vou falar sobre isso. Esse mês agora que é Adar, quem atua sobre Adar é o trono de Leviatã. Aí nós temos o outro trono também, que é o trono de Lilith, que geralmente é entre metade de junho e a outra metade até a outra metade de julho, né? É um trono que traz muito ataque. E o outro trono é o trono de Hades, que é o trono que atua do meio de outubro ao meio de novembro. E a gente sabe que tem, né, a questão ali do Halloween. Então isso aí acaba que traz, né, muita guerra. Então eu, né, por ter assim uma sensibilidade, eu sinto sempre que as maiores guerras são mais nesses períodos. E aí eu observo também, né, as pessoas, elas reclamam muito nesses períodos. Por exemplo, quando é junho, julho, metade do mês de junho, metade do mês de julho, muito ataque na área sexual. Muito, amém? Queridos, eu tenho uma novidade maravilhosa para contar em primeira instância para vocês aqui, que é do devocional, certo? E vocês vai ter que pegar a oportunidade hoje e aproveitar. Eles não vão perder a oportunidade, tá? Certo? Então, vocês se preparam. Já. Espera todo mundo entrar e eu conto a novidade pra vocês. Amém? Glória a Deus. Então, gente, esse mês, como eu disse pra vocês, é muito ataque na mente, ataque emocional, cansaço. É um cansaço ministerial, um cansaço pra fazer o devocional, um cansaço pra buscar Jesus, certo? Porque é uma atuação, né, sobre a mente, sobre tudo isso. Glória a Deus. Amém? Mas é igual. A gente, uma vez que entende, ora, repreende, a gente fica debaixo do governo de Jesus. Só que a gente precisa entender com o que nós estamos guerreando. Então, você estava bem, de repente um ataque do nada, de repente uma canseira, de repente, né, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo, estou num cansaço muito grande, né, não estou conseguindo fazer as coisas que eu estava fazendo na presença do Senhor, por que eu estou desse jeito? Amém? Então isso aí é muito importante a gente identificar, tá? Glória a Deus. Gente, prestem muita atenção aqui. O nosso seminário, tá? Que vai ser um resumo da Escola de Libertadores. Em breve eu vou fazer o lançamento, mas eu já tenho data. Vai ser dia 21 de março, tá? O dia do seminário, o dia da aula, certo? Então você vai ter a Escola de Libertadores resumida em um único dia, com tudo aquilo que você precisa saber. Mas não era essa novidade que eu tenho para contar para vocês, não. Eu tenho uma novidade melhor que essa, certo? Uma novidade superior a essa. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Hoje nós entramos em Ageu, capítulo de número 1. Ageu, capítulo 1. Na verdade, eu tenho um presente para dar para vocês, certo? Então, agora eu vou falar, esperar o pessoal entrar. Abra comigo em Ageu, capítulo de número 1. Amém? Gente, seminário é online, tá?
o seminário é 100% online, tá? 100% online, certo? Glória a Deus. Dia 21/3 vai ser o seminário de libertação, isso mesmo. Amém? Vou esperar mais um pouquinho, eu já conto para vocês. Vamos orar? Aí eu conto para vocês. Fecha os olhos de vocês. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por esse dia. Quero te glorificar pela oração da madrugada. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos feito, Senhor Deus, né, resiliente, Senhor Deus, toda a madrugada, e nós cremos, Pai, porque é por causa que o Senhor nos confiou uma unção, o Senhor nos sustenta, Pai, debaixo de uma unção, Pai. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu clamo por cada intercessor, Pai, da madrugada. Clamo, Senhor Deus, que o Senhor venha revesti-los, Pai, de autoridade, de fome e sede, Pai, na Tua presença. Pai, nessa madrugada também, Senhor Deus, eu quero apresentar o nosso devocional. Traz um devocional, Senhor Deus, cheio de revelação, cheio, Senhor Deus, de autoridade, Pai, cheio, Senhor Deus, da revelação por detrás da letra, que não seja apenas a AG1, mas aquilo que o Senhor tem por detrás de cada palavra que está escrito em AG1, e que o Senhor venha falar conosco, Pai, mediante o tema qual o Senhor trouxe para mim nesse dia, Pai, sobre o coração de cada um. É isso que eu oro, abençoando esse dia, abençoando cada pessoa que está aqui, clamando agora que o Espírito Santo assuma o total controle desse devocional, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Ó, presta atenção aqui que eu vou falar para vocês que é muito sério, tá? Dia 7/3. Presta atenção. Dia 7/3. Que dia que é dia 7/3? É esse sábado agora? Não. É o próximo sábado, tá? Dia 7/3. Eu vou dar uma aula gratuita que chama A Origem dos Demônios. Essa aula, ela vai explodir sua mente, certo? Mas para participar dessa aula, você vai ter que fazer inscrição. Hoje, 8h30, 9h, eu tô adiantando algo para vocês. Não era nem para mim estar adiantando. Hoje, 8h30, 9h, minha equipe vai liberar um link por aí, em tudo que é lugar. E aí você vai entrar, vai colocar o seu cadastro lá. Acredito que tenha um grupo para entrar lá, certo? Você vai colocar seu cadastro. Essa aula você vai assistir lá pela nossa plataforma, é gratuita, é um presente para você. É uma aula que eu nunca dei nem na escola de libertadores, que chama A Origem dos Demônios. É um conteúdo novo a qual o Senhor me deu, certo? Deixa eu aqui. Então, ó, presta atenção. Então, para você se inscrever, vai ser liberado hoje um link, lá pelas 8h30, 9h, você vai fazer sua inscrição. Acredito que vai ter ali um grupo, você vai entrar. É gratuita. Dentro dessa aula gratuita, eu vou fazer o lançamento do seminário para o dia 21. Para os alunos que estiver dentro da aula gratuita, vai ter um preço diferente do dia do lançamento original do seminário. Então, quem estiver na aula gratuita ali comigo, certo? Vai ter um baita de um desconto para esse seminário, certo? Então, vocês não deixem de aproveitar. Essa aula gratuita não fica gravada, você vai ter que assistir online, certo? Não é muito tempo, é umas 3 horas só de aula. Falo 3 horas só de aula porque geralmente nossos seminários são 7, 8 horas, certo? Então, por exemplo, nós vamos ter o seminário de libertação, que vai ser um resumo do que você precisa entender na escola de libertador, da escola de libertadores. Você vai ter entre 8 e 9 horas de aula comigo, certo? Em um dia só. Então, você tem noção do tanto de conteúdo que você vai ter, mas essa aula, que vai ser A Origem dos Demônios, vai ser no máximo umas 3 horinhas de aula, certo? Ela é gratuita, ela não fica gravada, você vai ter que assistir online. É sábado, dia 7/3, e hoje você consegue fazer a sua inscrição, amém? Então, tá aí, você não deixe de fazer a sua inscrição, porque você só consegue assistir se você fazer a inscrição e entrar na plataforma, amém? Certinho? Vamos lá? Ageu, capítulo de número 1, vamos estar lendo. Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta esta mensagem por meio do profeta Ageu.
Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas e tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado. Vocês esperam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com o sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas e as azeitonas, e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Aí a gente entra aqui e o subtítulo é Obediência ao chamado de Deus. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus. E o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro, do segundo ano do reinado de Dário. Então, aqui hoje nós lemos Ageu 1. Então, o povo afirma que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas o povo aqui está vivendo em casas luxuosas. O povo está querendo, ou seja, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas qual que é a reclamação de Deus aqui? Que vocês estão vivendo em casas luxuosas, vocês estão querendo, viver as coisas de vocês, as bênçãos de vocês, e está falando, não é tempo, Então, vocês estão vivendo em casas luxuosas. Então, vamos trazer essa palavra aqui para o nosso dia a dia, certo? Presta atenção. Vamos trazer aqui essa palavra para o nosso dia a dia. Nós estamos vendo um povo que deixou de ter Deus como prioridade, que deixou de ver Deus como primícia de suas vidas, certo? Então, uma vez que a gente tira Deus desse lugar de prioridade, a nossa vida começa a entrar numa desordem, certo? Mesmo que externamente, mesmo que aparentemente pareça estar ordenada, certo? Então, aí eu pergunto para você, você tem cuidado das coisas de Deus? Você tem cuidado daquilo que Deus colocou na sua mão? Ou a sua preocupação é com você? Ou a sua preocupação é com as suas coisas? Ou a sua preocupação é sobre você? Porque quando nós nos convertemos e o fruto do Espírito ele começa a ser colocado dentro de nós, esse egoísmo sobre o meu, sobre para mim, ele começa a ser quebrado. E nós, queridos, é tão sobrenatural isso que eu vou falar algo para vocês. É tão sobrenatural, é tão sobrenatural que você pode ver. Agora parece que tudo que você sonha e gera, parece que Deus está envolvido nisso. Aí você vai buscando tanto Deus que de repente parece que eu não estou tendo mais sonho, porque parece que tudo que você sonha agora está enredado em algo do que Deus quer fazer, certo? Então, quando Deus deixa de ser prioridade, a vida vai entrar em desordem, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você tem cuidado mais do seu conforto, das coisas que você quer para si, ou do propósito ao qual Deus confiou na sua vida, certo? Você tem usado o seu tempo, porque o tempo, queridos, o tempo vale mais que dinheiro, o tempo vale mais que qualquer coisa que você possa imaginar, porque o tempo é a nossa moeda irrecuperável.
O tempo é a nossa moeda irrecuperável. Então eu pergunto para você, você tem usado o seu tempo como desculpa para não obedecer? Ou seja, você tem usado o seu tempo só para as coisas do seu ego, do seu egoísmo? Ou seja, você tem pensado só em você? É para mim, de mim, por mim? Ou você tem pensado no propósito de Deus, certo? Há mais eu na sua vida pessoal e você tem talvez negligenciado a sua vida espiritual? Então, às vezes você está aí, vaidoso nas suas coisas, né? Nas coisas naturais e esquecendo de colocar Deus como prioridade. Então, o que a Ageu está falando? A Ageu está falando, vocês não querem reconstruir o templo, mas vocês estão aí construindo a casa luxuosa de vocês. Então, o povo trabalha muito aqui nesse texto e estão vivendo uma baita escassez. Planta, colhe pouco, ganha, mas não prospera, né? Então, Deus está falando, olha, eu estou considerando o caminho de vocês, eu estou considerando aquilo que vocês estão fazendo, certo? Então, o que acontece quando Deus não é a primícia? Você trabalha, você faz, mas parece que você não vê o fruto, certo? Então, não adianta nada a gente não ter Deus na nossa vida como primícia. Agora, uma vez, eu falo isso com toda a convicção, uma vez que você coloca Deus como primícia da sua vida, eu te afirmo, Ele vai te colocar como primícia. E antes mesmo de você pedir, Ele vai fazer. Antes mesmo de você falar, Deus, eu quero, Ele já fez. Por quê? Você tem colocado Ele em primeiro lugar, certo? Então, muitas vezes, Deus permite bloqueios, Deus permite travas, porque você não coloca Ele em primeiro lugar, certo? Então, a gente precisa entender que o lugar de Deus na nossa vida é a primícia, é a prioridade, certo? Então, nós não podemos resistir àquilo que Deus está nos pedindo. Mas para viver isso e nesse lugar, onde Deus é o primeiro, onde a gente ama Deus mais que todas as coisas, nós precisamos ter uma vida com Ele, porque se você não tiver uma vida com Ele, eu te afirmo, é impossível. É impossível. Impossível. Amém? Então é isso que a Ageu está falando, né? Que o povo teme ao Senhor, né? O povo ouve, teme ao Senhor, obedece, certo? Então Deus vai começar o quê? Liberar suas promessas. Deus vai começar a falar assim, olha, agora eu sou com vocês, agora eu derramo o orvalho, agora eu derramo a chuva, agora eu abençoo as suas colheitas. Então Deus quer do povo o quê? A primícia da adoração, a primícia do seu tempo, a primícia da sua devoção. Então não adianta nada você buscar Deus, mas o mamon vem em primeiro lugar, as coisas naturais, pessoas. Então a gente precisa aprender de fato a amar Deus sobre todas as coisas. Então a reclamação de Deus é falando que eles estão falando que não é tempo de reconstruir o templo, mas, olha só, aqui no verso 3, então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu, porque vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas. É forte, né? É muito forte, amém? Aleluia, queridos. Hoje, então amanhã nós vamos ler Ageu, capítulo de número 2. Prestem muita atenção aqui. Você que acabou de entrar. Dia 7/3, eu vou te dar uma aula gratuita online. Hoje, 8h30, 9h, fiquem atentos às redes sociais e todos os nossos grupos. Vai chegar um link, você vai fazer sua inscrição gratuita para poder participar no dia 7. Só tem como participar online, certo? E não tem reprise, não tem, você vê em outro horário, é esse horário. Dentro dessa aula gratuita, eu vou lançar o nosso seminário de libertação do dia 21 com preço ótimo para você, certo? Diferente do preço que vai ser lançado posteriormente, dia 10, tá? Dia 10 eu faço o lançamento do seminário, certo? De libertação, que é um resumo da Escola de Libertadores, são entre 8 e 9 horas de aula, certo? Então você vai ter um resumo de uma escola de 3 meses, com tudo que você precisa saber, mas você só vai conseguir acessar nesse presente que eu tô dando para vocês, nessa aula gratuita, dia 7, né? Então hoje vocês fiquem atentos aí às nossas redes sociais, tá? Repetindo aqui para quem acabou de chegar. Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, nós estamos debaixo do mês de Adar, certo? E qual é o trono que está atuando sobre o mês de Adar? Leviatã. Então eu queria hoje já adiantar com vocês qual é o trono, certo? Que vai começar a atuar no próximo mês. Para a gente começar já a se preparar. Para a gente começar já a se preparar. Então vem aqui comigo, presta muita atenção. Deixa eu só abrir aqui de novo o meu calendário. Então vamos lá. O próximo mês, a gente está no mês de Adar, certo? Concorda comigo? A gente está no mês de Adar. E aí o próximo mês é que mês? Quem sabe qual é o próximo mês do calendário judaico? O que é o calendário judaico? É o calendário bíblico, querido. A Bíblia foi feita debaixo de um calendário.
amém? Que eu falo que é um calendário profético. É um calendário onde o mês começa sempre com a transição de lua, amém? Glória a Jesus. Então, qual que é o próximo mês? Quem sabe qual que é o próximo mês? Estou esperando a interação de vocês. O próximo mês, Nissan, perfeito, Fabiola. Então, o próximo mês é Nissan. Qual que é o trono que atua sobre o próximo mês? Quem sabe? Então, esse mês de Adar é o trono. Qual é o trono? Esse mês de Adar é o trono de Leviatã, certo? E o próximo mês? Trono de Marte, certo? Que também é conhecido como Deus da Guerra, certo? Então, o próximo trono que nós vamos enfrentar é o trono de Marte, que atua sobre o mês de Nissan. Então, vamos lá, eu quero trazer hoje, né? Como a gente vai entrar agora numa pegada de libertação, de batalha espiritual, então eu vou trazer temas dentro disso daí para vocês, tá? No seminário eu vou explicar de forma, né, clara e objetiva cada um dos tronos para vocês. Então, vocês vão ter lá no seminário, dia 21, certo? Então, vamos lá. O próximo trono, agora, tá? É o trono de Marte. Ele também é conhecido como Deus da Guerra, certo? Então, o próximo mês, quando que vai começar o mês de Nissan? Quem sabe? Então, anota aí você que pode. Anota aí, deixa eu até anotar aqui. O mês de Nissan, hoje nós estamos no dia 8 de Adar. Então, o mês de Nissan começa em março. Se você for olhar, dia 19 tem transição de lua de novo. Tem transição de lua, começa o quê? O mês de Nissan. Então, dia 19 de março, ao pôr do sol, começa o mês de Nissan. O mês de Nissan significa recomeço, certo? Recomeço. Então, dia 19 de março começa o dia 1 de Nissan, ok? Quando nós entramos no mês de Nissan, o trono que influencia a Terra, ele muda e ele passa a ser o trono de Marte, também conhecido como Deus da Guerra. Esse trono, ele é conhecido, vou até achar aqui para você, eu tinha pegado aqui, peraí. Esse trono de Marte, ele é conhecido como, deixa eu ver aqui, onde que tá? Deixa eu ver. Deixa eu só achar aqui, só um pouquinho, gente. Tá, vamos achar. Trono de Marte, se você quiser anotar aí, é conhecido como Trono de Marte, Trono de Ares, tá? Trono do Deus da Guerra, é conhecido como Trono da Violência, Trono de Violência, Trono da Ira, é também conhecido, certo? É conhecido como um trono de contenda, trono de um espírito bélico. Coloca aí, trono de um espírito bélico, certo? Ok? Já escutou um comentário assim? Nossa, as pessoas que são do signo, nós não acreditamos em signo, tá, gente? As pessoas que são do signo de Áries são insuportáveis, são pessoas que gostam de mandar, são pessoas autoritárias. Quem já escutou esse tipo de comentário? Certo? Por causa do trono da guerra. É um trono que quer influenciar debaixo de uma autoridade bélica, distorcida, ok? Então eu quero que vocês comecem a entender isso, tá? Então, vamos lá. Trono, vamos ver aqui o trono de aqui nós vamos agora estudar sobre o trono de Marte, certo? Que é o trono do Deus da Guerra. Deixa eu ver onde tá minha. Aqui, pronto. Achando aqui no resumo. Pronto, achei aqui. Pronto. Então, trono de Marte. Trono de Marte, ele representa uma influência baseada, certo? No caráter ali, né, mitológico romano, vamos dizer assim, né, que é usado para descrever um espírito governante ou um espírito de autoridade, de contenda, de conflito, certo? Que traz severidade, sem misericórdia. Então, né, é mais ou menos dentro dessa pegada que você precisa entender.
Então Marte representa, esse trono de Marte, esse trono da guerra, representa o que? Uma autoridade que quer impor sem ordem de Deus. Uma pessoa que quer impor autoridade causando contenda, causando confusão, certo? Então é esse tipo de influência que dentro do mês de Nissan vai começar o quê? Acontecer. Nós estamos agora debaixo do mês do trono de Leviatã. Então qual que é o ataque? Ataque na mente, é cansaço, principalmente dentro do âmbito ministerial, certo? Então o trono de Marte é associado à guerra, à agressão, à força brutal, à luta, à competição. Então, o que pode acontecer dentro dessa transição? A partir do dia 19 ao pôr do sol, certo? Dentro desse mês corrido debaixo do mês de Nissan, o trono influente é o trono de Marte, que significa o deus da guerra. Então, o que pode acontecer como influência? Acidentes, conflito, briga, discussão familiar, né? Muita briga entre pessoas próximas, muita confusão, muito conflito. Então é o mês da contenda, é o mês do conflito, mês assim no sentido do que o trono da maldade, que é Marte, ele vai estar influenciando sobre isso. Então você vai vigiar muito mais. Alguém te humilhou, alguém fez algo, você dá a segunda face, você dá a outra face, você anda mais uma milha, certo? Então esse trono usa, né, a sua influência para trazer conflito, para minar o propósito, para minar o chamado, para minar a presença de Deus, tá? Então, principalmente que você é nascido por esses dias, você vai vigiar muito mais, tá? Esse trono, ele é chamado de trono da contenda, trono do espírito da guerra. É um espírito de guerra, querido, mas é um espírito de guerra sem Deus, que é influenciado por Satanás, certo? As pessoas, geralmente, que são usadas por Satanás, né, debaixo desse trono, um trono de ira, um trono de raiva, um trono de explosão, um trono de guerra, certo? É uma pessoa que governa sem sabedoria, uma pessoa que, né, humilha outras, tudo é confusão. Então é mais ou menos dentro dessa pegada que eu quero trazer para você, certo? Então, dentro do campo espiritual, a partir do dia 19 ao pôr do sol, o que pode acontecer dentro da atmosfera para aqueles que não vigiam? Que é diferente, que eu sei que vocês vigiam. O que pode acontecer? Pode acontecer uma tendência a criar confronto, contenda, né, com pessoas próximas, por uma coisa boba, por uma coisa pequena, certo? Esse trono também pode trazer uma influência a decisões precipitadas, por causa da ira, por causa da raiva, por causa da falta de paciência, certo? Esse trono pode trazer uma disputa, competição, certo? Ou seja, obras da carne, inveja. Então tudo aquilo que pode trazer o que? Raiva, porfias, contenda, mentiras, né? Esse tipo de coisa, certo? Então dentro da parte social, certo? A gente vai tomar cuidado com competição, vai tomar cuidado com as coisas que a gente escuta, porque geralmente dentro desse período trazendo uma coisa para te deixar irado, para te deixar com raiva, para fazer você explodir. Então, se tem um mês que as pessoas podem explodir com raiva, né? É esse mês, porque é um trono de guerra, é um trono, né? Então, qual que é a influência típica do que pode estar acontecendo dentro desse mês de Nissan, uma vez que a pessoa não vigia, não conhece? Uma ira desordenada, explosões de raiva, certo? Contendas entre família, entre pessoas, principalmente dentro dos ministérios das igrejas. A pessoa disse uma coisa, você interpretou outra e você já levantou uma bandeira de guerra, uma bandeira, certo? Então nós que estamos em Cristo, fruto do Espírito é domínio próprio, é benevolência, é paciência, é mansidão, é perdoar, certo? Então, queridos, perdoar é uma dádiva, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Geralmente, as pessoas que são influenciadas por esse trono, tá? São pessoas que, tá? Olha, eu vou mandar para vocês, hoje, vocês vão entrar num grupo para essa aula gratuita, A Origem dos Demônios. Eu vou mandar a oração de renúncia desse trono aqui para vocês, certo? Eu vou mandar para você um PDF da renúncia desse trono aqui, bem bonitinha, para vocês orar em voz alta, tá? Principalmente quem nasceu nesses dias, certo? E aí no final vai ter ali uma ativação das bênçãos, que é da tribo de Judá. Então quem nasceu dentro desses dias pertence o quê? Ou seja, é influenciado pelas bênçãos do Senhor debaixo da tribo de Judá. Se der tempo eu vou estar falando hoje aqui, tá?
Então, eu vou mandar para vocês lá dentro desse grupo hoje, tá? Como eu tô falando agora, temas sobre libertação, essas coisas, eu vou estar mandando lá para vocês, tá? Então, nesse mês tende a ter muita confusão, briga dentro de casa. Então, esposo ou esposa, cuidado. Não escutou direito. Amor, o que você falou? Então, não grita, porque esse mês o diabo vai fazer que um interprete uma coisa normal, grande. Então, por exemplo, às vezes o apóstolo me chama e fala, já tô indo. E aí ele fala, amor, mas por que você tá brigando comigo? Por que você tá falando desse jeito? E às vezes o diabo vai distorcer a comunicação. Eu falei do jeito que eu sempre falo, mas o que? A atmosfera, quando ela está contaminada, eu não estou falando que isso vai acontecer dentro da sua casa, mas é para você vigiar. É para você vigiar, porque o diabo começa a distorcer a comunicação entre o homem e a mulher. Distorcer, certo? Então, às vezes, o jeito que você fala, a pessoa vai interpretar o quê? De uma outra forma, tá? Certo? Então esse trono, ele vem trazer uma reação carnal, ao invés de uma resposta espiritual. Aí a pessoa respondeu algo para você, você já revidou, porque o que a gente faz como cristão, certo? A gente faz como cristão uma reflexão, peraí, o que Jesus faria aqui? Não, a minha vontade é ir lá e matar essa pessoa, bater nessa pessoa, brigar com essa pessoa, porque eu sempre faço isso. Deus, minha vontade agora é fazer isso, mas eu sou crente. Jesus, o que Jesus faria nessa situação? Silêncio, dá outra face? Meu Deus, que difícil, mas eu tenho que fazer isso. Amém? Então, quando que entra esse mês de Nissan? Nissan começa dia 19 de março e vai até que dia? Vai até dia 17 de abril, certo? Dia 19 de março até dia 17 de abril, ok? Então, a gente sabe que o mês é Nissan. O que significa o mês de Nissan? Recomeço. Saída de cativeiros espirituais, porque Nissan representa um mês que o povo saiu do Egito em busca da terra prometida. Então, como que essa influência tenta se manifestar no mês de Nissan? Embora Nissan seja um mês de libertação e governo de Deus, a influência desse trono maligno, que é o trono de Marte, ele tenta infiltrar, trazendo divisão, trazendo contenda, trazendo briga, trazendo uma autoridade, certo? Desalinhada, uma autoridade debaixo das obras da carne e não do fruto do Espírito, certo? Então é isso que acontece dentro do mês de Nissan, uma vez que você não vigia. Então, por que eu já estou avisando? Porque uma vez que nós temos a nossa mente com a consciência aumentada, entendendo o que pode acontecer, fala, a apóstola falou, eu não vou revidar não, olha o diabo aqui com um laço, porque o diabo quer te tirar do sério, o diabo quer te fazer irar, o diabo quer te fazer pecar, o diabo quer te fazer ser vingativo. Então, o trono do mês de Marte, que é um trono de guerra, como que ele quer influenciar? Ele quer que a pessoa seja vingativa, olho por olho, dente por dente, ele não quer que a pessoa dê a outra face, ande mais uma milha, certo? Ele não quer que a pessoa interprete como algo, um ataque, por exemplo, como eu disse para vocês, sua briga não é contra sua sogra, seu sogro, seu parente, sua cunhada, seu esposo. Não, sua luta é contra principado, potestade, governo das trevas, hostes malignas e trono da maldade. A sua luta é contra a atmosfera das trevas, aquilo que está nas trevas. Então, por exemplo, o diabo nesse mês, ele vai tentar de tudo para tirar, principalmente as pessoas que já sofrem debaixo de uma ferida de falta de perdão, uma ferida uma ferida não, mas ali uma influência forte de ira, de raiva, pessoas que são explosivas. Então você que tem uma tendência a se irar fácil, você vai vigiar muito mais, porque é desse jeito que esse trono maligno atua sobre esse mês. Então, quando que começa o mês de Nissan? Do dia 19 de março ao dia 17 de abril, tá? Então, qual que é o meu confronto aqui para você? Você tem agido por impulso ou você age por causa de uma direção de Deus? Então, você vai viver situações que a sua vontade é revidar, é responder. É falar, peraí, o que essa pessoa está pensando? Não. Eu vou orar para ver o que Deus quer que eu faça. Amém? Certo? Então, você fala, não, eu não vou fazer nada agora, eu vou orar primeiro. Aí, queridos, a raiva passa. O revide que estava ali no seu coração para fazer passa, certo? Então, esse mês também, ele
há uma influência do trono de Marte de você tomar decisões precipitadas, decisões no calor emocional. Só que eu sempre gosto de trazer para você, se você não tem paz sobre uma decisão, não faça, porque a paz é o termômetro de nós entendermos que Deus está em algo, que Deus está fazendo aquilo. Amém? Então eu quero que você vigie muito mais, mas muito mais mesmo, porque o trono de Marte, esse trono da guerra, ele vai agir desse jeito, e ele vai querer te tirar do sério. Então ele vai trazer circunstâncias que te tiram do sério. Talvez o seu filho vai fazer uma coisa que você não gosta, talvez alguém vai te decepcionar. E aí, por quê? Para testar. Então aqui, ó, qual que é a nossa arma contra o trono da guerra, contra esse trono maligno de influência, de vingança, influência, né? Esse trono de Marte. A nossa espada na mão é o domínio próprio, a oração, a paciência, a longanimidade, de falar, não, peraí, eu vou orar, o que Jesus faria agora, certo? Então, é isso que eu quero que vocês estejam atentos. Então, você vai ver que é muita perturbação, é gente vindo te incomodar, porque é desse jeito que esse trono funciona. Então, se você é uma pessoa que dentro da sua casa você tem paz, você vai vigiar quando você for sair. Às vezes você vai entrar numa loja, alguém vai te atender mal, alguém vai te dar uma resposta, porque é um trono de guerra, é um trono que quer ver você revidar, é um trono que quer ver você o quê? Então você vai começar a perceber esse tipo de coisa. Então eu sempre pergunto assim, Veline, o que Jesus faria aqui? Como Jesus falaria aqui? Queridos, eu entrei num lugar de aprender a perdoar e ressignificar. E eu falo pra você, esse lugar transformador, vai para isso, você tem que ter o fruto do Espírito, senão você não dá conta, tá? Então vamos lá. Qual que é o meu direcionamento para você, certo? Combater esse trono. Busque o conselho do Senhor em oração, em jejum, antes de tomar qualquer decisão. Antes de mudar de casa, antes de sair de um ministério, porque às vezes vai vir uma contenda dentro do ministério para você sair. Mas o diabo, ele quer te tirar de um lugar que você está sendo avivado. Às vezes você vai interpretar uma circunstância com alguém cheio de Deus, que não foi daquele jeito, mas porque o diabo quer te afastar de uma pessoa que te impulsiona. Amém? Então você vai escolher sempre o quê? A paz antes de revidar, antes de responder. Então escolhe a paz. Então, se for preciso, anda mais uma milha, suporta mais um pouco, dá outra face, tá? Então, se submeta àquilo que Jesus faria e não àquilo que a sua carne está gritando. Porque, queridos, eu sou uma pessoa, principalmente os coléricos e os sanguíneos. O fleumático é o apóstolo. O apóstolo é uma pessoa passiva, tranquila, mas se esse homem, quando sai do sério, eu tenho até medo. E dói mais nas pessoas quando ele tá fora, assim, ele tá bravo, do que quando eu estou bravo, porque as pessoas estão acostumadas a me ver nessa posição, porque esse é o meu jeito, eu sou colérica, é o meu jeito de falar. Eu não consigo ficar cortando por aqui e por ali, certo? Então, principalmente os coléricos e os sanguíneos, que têm menos paciência que os melancólicos e os fleumáticos, você vai tomar muito cuidado. O sanguíneo é pior ainda que o colérico, porque o sanguíneo está com a resposta na ponta da língua e o sanguíneo não pensa para falar. O sanguíneo não pensa na consequência, o colérico ainda ele pensa na consequência. Mas quando o colérico revida, meu Deus, ele mata assim na unha. Isso é horrível, porque isso é anticristão, isso não é cristão, queridos. Isso não é cristianismo, tá? Porque Jesus ensina a gente, se alguém vir puxar o seu manto, entrega a capa. Se alguém vir bater numa face, dá outra. Se alguém vir exigir de você uma milha, anda duas. É isso que Jesus exige de nós. Então, a nossa arma de guerra é a paciência, é o que Jesus faria. Amém? Toda vez que eu estou estressada, brava, explosiva, eu venho no apóstolo e falo, põe a mão na minha cabeça aqui e me repreende. Me ajusta aqui. Eu estou para fazer isso. Aí ele põe a mão, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, com paciência na sua filha, Pai. Deus, traz calma, traz sabedoria para ela. Aí ele dá uma alinhada em mim. E eu falo para você, se todo mundo, quando tá para fazer, tomar uma decisão na flor das emoções, pedisse uma imposição de mãos para alguém, pedir uma imposição de mão para alguém, gente, isso é muito importante, tá? Porque é o calor do momento, é a raiva, é a ira, certo? Agora vamos aqui, então esse é o significado do trono de Marte, que é o deus da guerra. Então você vai vigiar muito sobre isso. Então você já anota aí, o trono de Marte ele atua do dia 19 de março ao pôr do sol ao dia 17.
de abril ao pôr do sol, certo? É um trono de raiva, de ira, de competição, de vingança, de contenda. Ah, outra coisa que esse trono vai tentar fazer, você lembrar de feridas que às vezes já estão curadas, de alguém que te humilhou, alguém que te denegriu, alguém para você sentir raiva, porque é um trono que quer fazer você sentir raiva, ira, sentimento de vingança. Então você vai vigiar bastante, tá bom? Agora vamos entrar no profético do que significa o mês de Nissan. Mas apóstolo, mas por que é mês de março e é mês de Nissan? Como eu já disse para você, a Bíblia é pautada num calendário hebraico, um calendário judaico, um calendário lunar, que se dá através das luas, certo? E o Cordeiro de Deus vai voltar, queridos, em uma das festas. Eu quero que você saiba disso. Eu creio de todo o meu coração que o Cordeiro volta em uma das festas, porque são janelas sobrenaturais que se abrem dentro desse calendário, ok? Então vem aqui comigo, presta muita atenção. Gente, eu vou jejuar todo mês. Era para você estar jejuando todo dia, criatura. Todo dia. Gente, deixa eu trazer uma coisa para você aqui, uma chave. Você que quer ter controle emocional, renuncia o açúcar total da sua vida por uns 40 dias. E Deus vai tratar e fala, Senhor, eu quero renunciar ao açúcar. Mas o açúcar desde adoçante. E fala, Senhor, trata a minha área emocional. O açúcar está muito atrelado à nossa dependência emocional e às nossas nhacas emocionais. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Quer vencer a área emocional? Tira o açúcar da sua vida. Tira, fala, eu vou renunciar ao açúcar, tá? Desde o adoçante, passa 40 dias e Deus vai começar a te dar muita força na área emocional para você conseguir se controlar na hora da raiva, da ira, para você conseguir voltar a se estabilizar novamente, tá bom? Certo? Nós estamos sem açúcar, né? Nós estamos consagrando agora para ir para Israel, estamos sem açúcar, sem glúten, sem lactose, de jejum, bem forte. Glória a Jesus. Vamos lá. Mês de Nissan. Qual o seguinte? Por que essas datas é tão importante? Dentro do calendário lunar, todo dia é um ótimo dia para ministrar libertação, mas quando nós entramos no Pessah, que é a Páscoa, é uma janela sobrenatural para ministrar libertação. Porque o Pessah, que é a Páscoa, nós vamos estar em Israel agora, meu Deus, vai ser sobrenatural. O Pessah significa uma atmosfera aqui de libertação que dura 8 dias. É uma janela sobrenatural, certo? E eu quero fazer algo muito sobrenatural no Ministério Global Fire, vocês fiquem atentos, tá bom? Então vamos lá. Significado, presta atenção, significado do mês de Nissan. Então, Nissan é o primeiro mês, né, no ano, dentro do calendário bíblico, no âmbito ali espiritual. Então, é o primeiro mês, Nissan, que significa começo, que significa cabeça do mês. É o mês da primavera, é o mês da renovação, é o mês do florescimento. Então, esse mês significa recomeço, esse mês significa início. Então, Deus, ele falou para mim exatamente isso. Ele falou assim, vocês entraram numa expansão no ano de 2026, certo? Nós entramos numa atmosfera de expansão e o Senhor falou assim, exatamente assim para mim. Até o último dia de Adar, vocês lançam uma expansão subterrânea. Como assim subterrânea? No âmbito de raiz de consolidação. O ministério, ministerialmente, ou seja, é a semente do cedro que primeiro enraizou ali 5 anos. Agora, a partir do primeiro dia de Nissan, o Senhor trazia assim, agora a expansão vem para fora. Agora a semente do cedro floresce. Agora as pessoas vão começar a ver por quê. O Ministério Global Fire é algo que estava escondido debaixo da terra. E isso, não, mas como? Chegou até mim. Mas o Senhor estava nos escondendo. Então, a partir do mês de Nissan, a expansão é na superfície. Amém? Então, por que Deus está fazendo dentro desse mês? Porque é a atmosfera profética, certo? Então, quando começa o primeiro dia de Nissan? Dia 19 de março ao pôr do sol. O que significa Nissan? Nissan significa redenção, libertação, início de um governo de Deus sobre a sua vida. O início, né, de um novo tempo, o início da primavera, significa o mês da primavera, o mês da renovação, certo? Então, simbolicamente, profeticamente, o mês em que Deus começa, tá?
coisas novas e ele começa trazendo libertação. Por isso que é um mês de libertação, é um mês que está com os céus abertos para libertação. Então, nesse mês, interessante você falar, Deus, liberta a minha casa, liberta os meus, porque o mês ele é propício para você orar, intercedendo por alguém que está na droga, por alguém que está... Então, ele é um mês que, no profético, ele está manifestando isso, certo? Glória a Jesus. Então, o que é isso, pastora? O mês do profético está manifestando. Vou ensinar para você. Se você vai numa vigília, naquela vigília está tendo libertação, o que está sendo manifesto ali na atmosfera é uma atmosfera de libertação. Se você vai num culto e o culto ele é profético, o que está manifestando ali? Está manifestando uma atmosfera de ativação, uma atmosfera de ativação profética. Se você vai num culto de avivamento, o que está manifestando ali? Está manifestando uma atmosfera de avivamento, para Deus trazer um avivamento coletivo, um avivamento dentro do ambiente. Então pessoas serão avivadas ali, porque é o que nós estamos pregando na atmosfera. Agora, a gente entende que dentro do calendário, né, Deus estabelece cada mês. Então, esse mês de Adar, o que está sendo manifesto? É um mês de reversão. É um mês onde a rainha Esther foi lá, fez um jejum de 3 dias, sem água, sem alimento, e Deus revogou a sentença de morte que havia sobre o povo judeu. Então, o mês de Adar é um mês de reversão. É um mês onde Deus pode cancelar qualquer tipo de decreto. Qual que é o trono que atua? Leviatã, contra, né, trazendo cansaço, trazendo fadiga ministerial, trazendo, né, ataques mentais. Então, esse mês a gente tem que vigiar muito, porque é um mês que geralmente muitas pessoas ficam atribuladas, vontade de tirar a sua própria, entende? Certo? Então, Nissan é um mês de começos, é um mês de libertação, é um mês de governo, porque é a cabeça do calendário, certo? Então nós estamos dia 19 de março, começando uma nova temporada, um novo tempo, tá? Então, o que eu aconselho você? Resume sua vida, fecha ciclos, fecha todo o ciclo que você não quer trazer para esse próximo mês. Coloca a sua casa em ordem. Então, o que eu gosto de fazer antes de iniciar o mês de Nissan? Quem fez o reset vai estar comigo aqui agora. Até o dia 19, coloca a sua casa em ordem, faz uma faxina. Começa agora, faz uma faxina em cada cômodo, tira tudo que é papel, que não presta fora, doa as roupas que estão rasgadas, não, joga fora as roupas que estão rasgadas, doa aquilo que você não está usando mais, traz um renovo para dentro da sua casa, porque é profético, porque tudo aquilo que você traz como um ciclo encerrado, você está abrindo, né, profeticamente para o novo de Deus. Então, eu faço esse tipo de coisa. Ontem até fiz, né? Ontem eu fiz uma faxina aqui no meu escritório. Né? Ontem eu tirei muitas coisas que estavam aqui e tirei das gavetas e guardei e joguei muitas caixas fora, muitas coisas. Então, é um mês agora, vai se preparando, organiza o seu WhatsApp, sai de grupos que você não... Sai de grupos que não te compete estar mais. Apaga conversas que faz 3 anos que você conversou, faz um limpa nas suas fotos. Então vai fazendo o quê? Uma faxina, vai trazendo uma faxina para profetizar que você está se preparando para viver o novo de Deus que começa no mês de Nissan. E essa faxina você vai fazer desse jeito, fala, Senhor, eu vou fazer uma faxina no natural. E eu quero que essa faxina, ela também tenha um impacto na minha alma, na minha mente. Então, conforme eu for tirando, jogando fora, limpando, que o Senhor venha trazer qualquer coisa dentro de mim que precisa ser exposta, que precisa ser, né, redimida, que precisa ser confessada. Então, faz essa oração, certo? Prestem muita atenção aqui. Você que entrou agora, tá? Eu vou mandar para vocês o resumo do qual é a atuação do trono de Marte lá no grupo que vai ser liberado hoje para vocês, para essa aula gratuita. Então, para você entrar no grupo dessa aula gratuita, lá pelas 8h30, 9 horas da manhã, vai ser liberado para vocês um link, vocês vão preencher, vocês vão entrar lá no grupo, certo? Depois nós vamos dar toda a instrução para vocês, certo? E aí eu vou mandar para vocês o resumo da atuação desse trono, tá? Então, Nissan significa começo de ciclos novos em Deus, que Deus está fazendo sobre nós. Significa entrar na primavera de Deus, entrar no novo de Deus, é um mês de florescer, certo? Por que vocês acreditam que o meu apóstolo Joel só faz as coisas, né? A gente vai lá para
O apóstolo Joel só faz dentro dessas datas. O apóstolo Joel só faz o alinhamento profético no mês de Nissan. O apóstolo Joel só faz a escola profética ali em setembro, né? Também no calendário profético ali, se eu não me engano, em Tisrei ou Elu. Então ele entende sobre essas datas, ele entende sobre essas manifestações. Então isso aí é o que acontece dentro do mês de Nissan. É um mês do começo, é o mês do renovo. Então, o que acontece? Em Nissan, certo? Em Nissan, o que acontece? A gente vai olhar Êxodo, aconteceu no mês, tá? O Êxodo aconteceu nesse mês. O que aconteceu? A saída da escravidão. Então, Nissan é um mês de libertação. Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Então, o mês de lição é um mês que você fala assim: Deus, eu sou escravo em alguma coisa, tem alguma crença limitante dentro de mim que me impede de viver o propósito, que me impede de prosperar, que me impede de avançar, que me impede de romper na sua presença? Tem algum tipo, Senhor Deus, de pensamento que é escravo ainda às coisas do mundo? Tem alguma coisa em mim que tá escrava às coisas da carne? Então, Senhor, mostra para mim tudo aquilo que eu não quero. Amém? Glória a Jesus, tá? Senhor, mostra para mim tudo aquilo que não compete mais eu estar. Mostra para mim, então é um mês de governo. Amém? Quando que inicia o mês de Nissan? Do dia 19 de março ao dia 17. Do dia 19 de março, queridos, vou voltar aqui no calendário. Eu vou mandar o calendário para vocês baixar também, tá? Ó, na verdade, queridos, eu não sei se é 18 ou 19, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu estou acreditando que é do dia 19, deixa eu ver aqui, do dia 19, do dia 19 ao dia 18, eu vou confirmar certinho aqui para você e mando. É dia 19 de março ao dia 17 de abril, mês de Nissan, certo? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Nissan é o mês do novo de Deus, tá? É o mês de viver aquilo que Deus está fazendo. Então, até o final do mês de Adar, você vai encerrar ciclos. Ciclos, você vai concluir coisas. Então, por exemplo, tem algo que você não quer levar para esse próximo tempo. Fecha. Às vezes você está aí fadigado, se cobrando. Então, não se cobre. Né? Não se cobre, então fala assim: olha, eu estou me fadigado porque eu tenho que fazer isso, mas meu coração já não está nisso, quer saber? Eu não vou fazer mais isso. Vou te dar um exemplo. Você tem lá 5 cursos para fazer, de coisas que você fez, mas às vezes você tem cursos que você comprou há 3 anos, mas hoje ele não compete mais com aquilo que você quer fazer. Então não fica se cobrando fazer um curso que hoje já não está mais alinhado com o propósito ao qual Deus trouxe você. Então aborta e fala: não, eu encerro, perdi meu dinheiro, mas eu não vou ficar perdendo o meu emocional me cobrando de algo que eu não vou fazer. Certo? Então, você vai encerrar ciclos nesse mês, já dá para ter um novo tempo de início, um novo tempo de começar o novo de Deus, certo? Amém? Então, esse mês é um mês de nós começarmos o novo de Deus, tá? Nissan representa libertação. E aí, dentro de Nissan, tá? Presta atenção aqui. Dentro de Nissan, nós vamos ter, dentro de Nissan, nós vamos ter, cadê? Nissan. Quando que a Bíblia fala? Abra comigo lá em Êxodo. A Páscoa não é no dia que o calendário gregoriano fala para nós, tá, meus queridos? Tá? Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. A Páscoa não é no calendário gregoriano, a Páscoa é no calendário lunar, o calendário esse que eu estou mostrando para vocês. A Páscoa verdadeira, se eu não estou enganada, eu estou tentando achar aqui. Deixa eu ver aqui onde está. É no dia 14. Está lá em Êxodo. Vamos lá. O Pessá é no dia 14 de Nissan, certo? Então, do dia 14 de Nissan, nós vamos contar 8 dias, nós entendemos o quê? Essa janela se intensifica para a libertação. Abra comigo em Êxodo capítulo de número 12, para você entender. Então, o que se manifesta no mês de Nissan? Libertação. Mas quando nós chegamos nas datas fatídicas da verdadeira Páscoa, certo? Então, quando que vai ser a Páscoa verdadeira dentro desse mês? Deixa eu achar aqui. Para você, a Páscoa verdadeira vai começar, sabe que dia? Dia
1º de abril até o dia 9. Então, dia 1º de abril ao pôr do sol, até o dia 9 ao pôr do sol, nós vamos ter uma janela de libertação mais potencializada. Então, por exemplo, se eu fizer um 24/7, ou um 24 por 8 dias, só clamando por libertação, a propensão das libertações acontecer dentro dessa janela é muito maior do que qualquer outra janela dentro do ano. Porque a atmosfera, ela fala de libertação, tá? Essa janela fala de libertação. Amém? Amém, queridos? Êxodo 12, acharam Êxodo 12? Vamos lá no Êxodo 12. Aleluia. Rapidinho. Glória a Deus. Amanhã eu vou falar das bênçãos desse mês, que não vai dar tempo, tá? Então vamos aqui comigo, ó. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o 1º do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro e um cabrito. Então, no 10º dia desse mês. Então, no dia 10, eles pegavam um cordeiro, certo? Vamos aqui no 4. A família que for pequena demais, taranana, e o animal, taranana, guardem o animal escolhido, taranana. Deixa eu ver aqui, 7. Em seguida, tomarão um pouco de sangue. Deixa eu ver aqui, ó, no 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia. Então, quando que começa a Páscoa? No 14º dia do 1º mês. Qual que é o 1º mês? Nissan. Que dia que começa o dia do 1º mês? Dia 19 de março. Que dia que começa o dia 14 de Nissan? 1º de abril ao entardecer. Então, nós entramos nessa data da Páscoa, a verdadeira Páscoa bíblica, no 14º dia de Nissan ao entardecer. Então, olha só, no verso 6 vai falar do mês. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. E nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Então, aqui acontece aqui acontece a libertação do povo e a saída deles do Egito. Não só uma libertação física, tá? Mas uma libertação, presta atenção, uma libertação espiritual, porque o povo, você vai perceber que o povo, muitos deles que saíram, do Egito, eles continuaram cativos na escravidão, com saudade, da escravidão. Amém? Certo? Então eu quero que vocês entendam. Talvez a gente faça aí uma campanha de oração, eu vou estar em Israel, certo? Mas a gente talvez faz aí uma campanha de oração, de libertação poderosa nesses dias. E aí, não sei se você já fez 24/7 conosco. É tão sobrenatural, queridos, que é uma oração ininterrupta sem parar. E os meus líderes são maravilhosos. Pensa num povo cheio do Espírito Santo. E aí você pode deixar a oração rodando todo dia, 24 horas dentro da sua casa. É espelho quebrando, é gente endemoniando, é coisa assim sobrenatural. Quem já viveu experiências no 24/7 conosco sabe, muda a atmosfera da casa. É algo assim tremendo. A gente tem muito testemunho do que Deus resgatou famílias. Então, provavelmente, esse ano eu quero fazer uma janela, tá? Uma janela aí de 24/7, ou talvez 24/8, pegando aí os 8 dias do Pessah, pra gente estar orando e clamando, com ceia todos os dias, Dá pra gente fazer também. Então vai ser aí estrondoso, vai ser tremendo, eu tenho certeza que será sobrenatural, amém? Aleluia, glória a Deus. É manto, não é? Aleluia. Então, queridos, o que eu queria que vocês entendessem que o trono de Marte é um trono que atua dentro desse mês de Nissan, que o mês de Nissan é um trono de é um mês de libertação, é um mês de novos começos, é um mês onde Deus está fazendo algo novo. É isso que dentro do profético está se manifestando. E nós que temos discernimento espiritual, entendemos, que cada mês Deus se manifesta de um jeito, a gente toma posse das bênçãos daquilo que Deus proporciona e rejeita toda a influência dos tronos da maldade, que são esses tronos, trono de Leviatã, trono de Lilith, trono de Hades, Esse trono agora, o trono de Marte. Amém? Certo? Queridos,
A novidade que eu tenho para vocês é essa, dia 7/3, que é, sem ser nesse sábado, no outro, eu vou dar uma aula gratuita para vocês, que chama A Origem dos Demônios. É uma matéria nova, a qual o Senhor me deu nesses últimos meses, não tem nem na Escola de Libertadores, então ela é gratuita, tá? Vai ser umas 3 horas de aula ao vivo comigo, você só vai conseguir assistir se for ao vivo ali comigo, e dentro desse dia da aula eu vou lançar o seminário de libertação do dia 21/3, com um ótimo desconto, diferente do lançamento que vai ser dia 10 desse mês de março, amém? Lá pelas 8h30, 9 horas, a nossa equipe vai disparar um link, você vai precisar fazer seu cadastro, entrar lá dentro do grupo, aprender certinho como que entra na plataforma, que essa aula ao vivo e gratuita, você vai entrar através da nossa plataforma, amém? Então, mas você vai precisar fazer o seu cadastro, mesmo que você já fez em uma outra vez, você precisa fazer o seu cadastro, amém? Glória a Jesus! A aula é no sábado às 14 horas, horário de Brasília, e é muito gostoso, a gente dá uma pausinha, você faz um café, né, um chazinho, e eu tenho certeza que o que nós vamos falar, né? Deixa eu trazer aqui, ó, eu vou até mostrar, gente, é lindo o banner, até o banner ficou bem legal, ó. Essa aula aqui, certo? O pessoal vai lançar mais tarde. Então a aula é a origem dos demônios, certo? Que nós vamos falar muita coisa legal, certo? De hierarquia, como eles atuam, como, né? Como a gente pode estar se posicionando, e é gratuito. E aí você vai ter a oportunidade dentro da aula de adquirir o seminário num ótimo preço diferenciado. Esse seminário, queridos, é o resumo da Escola de Libertadores, daquilo que você realmente precisa saber dentro de libertação e batalha espiritual, tá? Então, no dia da aula, dia 7, eu vou fazer um lançamento dentro dessa aula para vocês. Bem no finalzinho da aula eu vou fazer o lançamento. E vou dar uma aula poderosa para vocês. Tenho certeza que vocês vão amar essa aula, amém? Ó, um beijão no seu coração. Um dia abençoado. Compartilhe essa live com pelo menos umas 50 pessoas, amém? Se você ama esse devocional, compartilha aí com pelo menos umas 50 pessoas, principalmente com aquelas que são iradas, que são bravas, aquelas que, porque a tendência esse mês é elas saírem fora do eixo, mas se elas forem avisadas, elas vão levantar uma bandeira de paz, porque o Espírito Santo vai ajudar elas a ter discernimento. Glória a Jesus! Queridos, hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro, amém? Glória a Deus! E dia 8 de Nissan, de Adar, se eu não estou enganada. Um dia abençoado, profético. Te vejo na oração da madrugada. Amém? Beijo, beijo no seu coração.